Graça e paz, amados de Deus, você está no seu, no nosso Pão Teológico, estamos aí para mais um review. Meus queridos, esta obra com 614 páginas, História da Interpretação Bíblica de Gerald Bray, mais uma obra da Vida Nova. Vamos mostrar aqui para você, neste review aqui, esta obra interessantíssima, olha, uma obra de peso, né, capa brochura, mas com a qualidade Vida Nova. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Você ainda não é inscrito no nosso canal, vem fazer parte da família Ponte, meu nobre. Se inscreva aí, 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, já está inscrito, sininho ativado, para você receber as novidades, as lives, as aulas, os vídeos, tá certo? Vem fazer parte, dê o seu like, faça os seus comentários e nos ajude aí a dar um upgrade no canal, compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, tá certo? Vamos mostrar para você aqui o sumário. Fique comigo até o final do vídeo, que eu vou mostrar aqui trechos desta obra sensacional. História da Interpretação Bíblica de Gerald Bray. Para você que não conhece o nosso querido Gerald Bray, é este teólogo aqui renomado, né? Gerald Bray, doutor, esse sim aqui, ó. Olha, doutor em literatura na Universidade de Paris, de Sorbonne, é professor pesquisador de teologia na Bison Divinity School da Stanford University, professor ilustre de teologia histórica no Theological Seminar Knox e diretor de pesquisa no Latimer Trust, Oak Hill College, em Londres. É também organizador dos comentários de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas, da série Ancient Christian Commentary on Scripture, e também organizou, juntamente com Thomas Olden, a série Ancient Christian Texts. Autor prolífico, Barry escreveu, entre muitos outros livros, A Doutrina de Deus, da Cultura Cristã, Teu é o Reino, Quem é Jesus, Igreja, um relato teológico histórico e História da Teologia Cristã, publicada pela Shed Publicações, tá certo? Antes de mostrarmos o sumário, vamos ler um trechinho aqui da sinopse, né? O passado e presente da interpretação bíblica, uma obra singular, que diz aqui, ó, Gerald Bray iniciou a obra com os conceitos básicos da interpretação bíblica que se mantiveram constantes na igreja ao longo das diferentes eras. Revelação divina, natureza do cânon, relação do texto bíblico com a vida das igrejas cristãs e tensões permanentes próprias da interpretação bíblica. Nas 3 sessões seguintes, a primeira examina o período que vai da igreja antiga à reforma, a qual marca o início da moderna interpretação histórico-crítica. A segunda trata do desenvolvimento dessa interpretação histórico-crítica moderna desde o fim do século XVII até o XX. E a terceira examina as tendências atuais na interpretação bíblica que procuram oferecer alternativas à escola da crítica histórica, a qual domina o cenário atual. Cada sessão está dividida em capítulos que concentram a atenção em períodos ou escolas de interpretação, são divididos da seguinte forma: introdução ao período, escola de interpretação; breve, quem é quem dos mais importantes intérpretes e respectivas obras; introdução às principais questões críticas, doutrinárias e hermenêuticas; abordagem e ilustração dos principais métodos de interpretação com exemplos de textos bíblicos; análise de um livro ou trecho bíblico específico que exerceu um papel fundamental nos estudos. Essas características valiosas da obra permitem que o leitor tenha uma rápida visão das questões dos métodos e dos intérpretes de cada período, podendo assim observar como as questões clássicas e as perguntas mais importantes definiram a forma de a igreja utilizar as escrituras nos diferentes contextos históricos. Só lembrando você, aqui embaixo nos comentários, se você deseja fazer parte do grupo do WhatsApp da Família Ponte, tornar-se nosso patrono, nosso apoiador mensal a partir de R$5, entre lá na plataforma, está aqui nos comentários o link da plataforma, né, do Apoia-se. Você vai ver que nós temos uma meta lá. Quando alcançarmos essa meta, né, vamos começar a sortear livros de teologia todos os meses para os apoiadores. Esse é o nosso propósito. Livros como este, né, História da Interpretação Bíblica. Torna-se um apoiador. Pastor, R$5 é muito pouco. Não faço nem lanche com R$5, mas eu quero abençoar aí o seu ministério, o seu canal, com R$10 mensais, 15, ou seja, dentro das suas posses, né, você pode fazer isso, tornando-se nosso apoiador. Então vamos ver aqui, ó, no sumário, né? Temos aqui a Bíblia e sua interpretação, princípios e definições, a introdução ao propósito, o método deste livro. Primeira parte, antes da crítica histórica, os primórdios da interpretação bíblica, interpretação patrística, interpretação medieval, renascimento e reforma. Nós vamos ler um trecho desse aqui, na página 165, renascimento e reforma, tá? Fica comigo até o fim. O método histórico crítico, o início do método histórico crítico, século XIX, né? O Antigo Testamento, De Wet e Wilhelmsen. De Wet e Wilhelmsen são 2 teólogos aí renomados do século XIX que trabalharam com o Antigo Testamento. O Novo Testamento de Schleiermacher a Schweitzer, Albert Schweitzer.
Meados do século XX, temos de 1918 a 75 a crítica do Antigo Testamento, depois de Lawson, e a crítica do Novo Testamento, depois de Schweitzer. Temos aí a terceira parte, o cenário contemporâneo, né, dias de hoje, tendências acadêmicas na interpretação, tendências sociais na interpretação e tendências evangélicas na interpretação, conclusão, bibliografia, índice, passagens bíblicas e índice remissivo. Então, temos aí uma passada geral dessa obra. Então, eu separei aqui um trecho, sempre bom, lermos o Renascimento e a Reforma. Aqui, ó, o período e o tema. Olha o que diz aqui, ó. Em cerca de 1450, o novo espírito de investigação era claramente identificável na Europa Ocidental. Os horizontes mentais estavam se expandindo e a invenção da imprensa tornou a difusão de conhecimento muito mais fácil. Ao mesmo tempo, a chegada de estudiosos gregos fugindo de uma Bizâncio em ruínas e o desenvolvimento de uma espiritualidade mais pessoal dentro da igreja criaram um novo clima intelectual e espiritual. O papado havia sofrido diversos ataques muito danosos no século XIV, dos quais estava se recuperando de forma notável, mas a autoridade antiga e inquestionada desaparecera para sempre. Tentativas papais de mobilizar a Europa contra os turcos muçulmanos se provaram fracassos dispendiosos e os infiéis continuaram seu avanço durante um século ou mais no Oriente. Em contrapartida, o sul da Espanha havia finalmente se recuperado dos árabes e as descobertas de Colombo abriram um novo mundo a ser conquistado. Por volta de 1500, um renascimento de aprendizado e cultura estava em pleno andamento em quase todos os lugares. O uso do latim como idioma comum significava que a difusão de ideias era muito rápida. O que se imprimia no mês em Veneza era lido no mês seguinte em Antuérpia, em Paris e em Londres. Estudiosos como Erasmo eram muito procurados em todos os lugares e viajavam de um país a outro sem dificuldade. Isso significava que suas críticas à ordem existente circulavam com muita liberdade. Já não era possível autoridades ocultar informação ou impedir sua difusão. Como a maior autoridade de todos, o papado era que mais tinha a perder com isso, principalmente pelo fato de que o comportamento dos papas renascentistas não era muito edificante. A noção de Roma como uma poça de corrupção se popularizou e criticar a igreja se tornou algo comum. Pesquisadores modernos mostraram que a descrição da igreja da época como uma igreja corrupta não era completamente justa e que havia muitos sinais de nova vida nela. Os mosteiros estavam se tornando mais populares depois de um declínio nos séculos XIV e XV, e o apetite por literatura devocional era enorme. Doações financeiras para templos locais aumentaram consideravelmente nos primeiros anos do século XVI, o que mostra que a piedade popular estava crescendo o tempo todo. Alguns defendem, a partir desses fatos, que a reforma foi um acidente lamentável, que rompeu uma igreja que estava se emendando, mas o mais provável é que foram exatamente essas forças de recuperação que tornaram a reforma inevitável, pois elas alimentaram exigências de uma espiritualidade mais genuína na igreja. A experiência do jovem Martim Lutero pode ser considerada típica. Depois de uma juventude desperdiçada, ele teve uma profunda experiência espiritual e decidiu ingressar em um mosteiro. Ali encontrou um modo de vida que deveria conduzi-lo à perfeição, mas que na verdade o deixou se sentindo ainda mais abatido. Ele descobriu que exercícios piedosos e boas obras não conseguiam remover o profundo sentimento de culpa que sentia pelos seus pecados, e isso continuou incomodando. Aí você pode terminar de ler aí o parágrafo. Mais um parágrafo. Certo? Ó. O lema da reforma era sola escritura, somente escrituras, e esse princípio guiou seu desenvolvimento teológico. Lutero e a primeira geração de reformadores ainda estavam profundamente imersos em categorias de pensamento medievais e tendiam a interpretar o princípio escritura somente do modo cristológico tradicional. Olha, show de bola, hein? Essa obra, hein? Por volta de 1560, o mapa da Europa havia mudado decisivamente. O Sacro Império Romano estava dividido ao meio entre estados católicos e estados protestantes. A Escandinávia e a Inglaterra haviam rompido com Roma e havia fortes movimentos protestantes na França, Hungria e Polônia. Olha, muitas coisas interessantes, hein? E aí você pode ir parando o vídeo aí para ir lendo mais detalhes desse capítulo, né? Na história da interpretação. Show de bola, né? Você precisa, né, se aprofundar, meu povo, minha gente, meu nobre. Você precisa se aprofundar, você precisa investir no seu conhecimento teológico, para ser bênção, na sua comunidade, no seu púlpito, na sua sala de aula.
Tá certo? Você precisa ter esse conhecimento. Os intérpretes, sua obra, os humanistas, olha. Aqui, Desidério Erasmo de Roterdã. Muito conhecido. Os reformadores luteranos, Martim Lutero. Tá vendo? François Lambert. Tá vendo? João Bugenhanger. Felipe Melanchthon, mais conhecido, né? Reformadores influenciados por Lutero, lá. Wolfgang Capito. Martin Bucer. Guilherme Tyndale. Show de bola, né? Os reformadores suíços, Ulrich Zwinglio, João Eco Lampário. Olha. E é isso. Muitas coisas, muitos detalhes. Diz pra mim aí, se essa obra tá no seu radar, se você tá de olho nela. Acho que deu pra você já ter uma noção, acho que deu pra você ter uma breve visão. Já de cara deu pra perceber que é uma obra show de bola. História da interpretação bíblica de Gerard Bray, Editora Vida Nova, mais de 600 páginas. Dê o seu like, comente aí, compartilhe esse vídeo. Torne-se nosso apoiador. Deus te abençoe e até a próxima.